E aí, tudo bem? E hoje, diretamente do nosso jardim, com esse ângulo estranho, com essa péssima iluminação, tudo porque a edição dos vídeos da nossa série atrasou, então a gente está fazendo improviso, nós vamos falar dos perigos da meditação, de quando a meditação pode ser perigosa, danosa, quando ela pode causar alguma espécie de dano. E você já sabe, né? Antes da gente começar com o nosso assunto, por favor, dê seu joinha, ou seu desjoinha se você não gostar. Deixa seu comentário, o comentário no comentário de quem comentar, para a gente fomentar essa discussão e estabelecer essa sanga online. Como sempre, eu não vejo problema de você discordar de mim, eu vejo problema se a gente for desrespeitoso uns com os outros. E tá meio estranho, né? Essa sombra, mas é porque, do contrário, eu vou ficar bem no sol. Mas enfim, deixa seus comentários e manda para as redes sociais, para os seus amigos esse vídeo. Deixa eu sair da sombra e aí vocês vão ver o vídeo como ele tem que ser. Manda esse vídeo para os seus amigos, nas suas redes sociais, manda esse link pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, enfim. Isso ajuda o nosso trabalho e a gente agradece muito. Você viu que bonitinho que estão as nossas floreiras? Elas já estão murchinhas, mas até aquela ali ainda tá bonita, olha só. Até semana passada elas estavam exuberantes. Desculpe o barulho, né? Mas a quarentena para a maior parte das pessoas acabou e São Paulo é barulhenta, mesmo no bairro residencial. Hoje a gente vai falar sobre os perigos da prática meditativa. E mais dois recadinhos antes da gente começar o vídeo também. Segunda-feira que vem começa o curso da nossa queridíssima Bia Machado. Para quem nunca ouviu falar dela, ela é uma professora... Aí é o caminhão. Ela é professora de sufismo e de astrologia e de educação. Ela é uma pesquisadora de educação. E ela usa da linguagem simbólica dos caminhões, da astrologia medieval, para explicar as diferentes formas de inteligência, como é que a gente pode se conhecer. Então, mais do que tudo, é uma ferramenta de autoconhecimento fantástica, nada a ver com previsão de futuro, mas sim como uma forma de ter 12 lentes, como ela diz, para enxergar a realidade de maneiras diferentes. Então, vale muito a pena. Se você está em dúvida ou se você nem tem interesse, a Bia é uma das minhas professoras mais queridas e mais fantásticas. Assim, o que eu sei de sufismo eu aprendi com ela. Muitos sheiks que eu conheci não entendiam de maneira tão ampla desses assuntos, ou supostos sheiks não entendiam de maneira tão ampla desses assuntos quanto ela, então vale muito a pena. Então dá uma olhada lá, vai ser bem legal. Começa na segunda-feira que vem, vão ser as segundas-feiras à noite, pelo Instituto Revolução de Si. Dá uma olhada na live que a gente fez domingo, que foi com ela e ela falou sobre isso. E o outro recadinho rápido é sobre o Catarse, então tá aqui na descrição do vídeo a nossa campanha. E para o nosso livro novo sair, que eu estou corrigindo, a gente precisa da sua ajuda. E também porque eu recebi o convite de fazer uma pós lá no Albert Einstein. E para conseguir fazê-la e reverter isso tudo em conteúdo para vocês, eu também preciso da sua ajuda. Então, se você puder, dá uma olhada lá, tem várias recompensas para quem ajudar e a gente agradece demais. Bom, faz tempo que eu quero falar sobre isso, porque meus alunos têm perguntado bastante, meus irmãos discípulos, né? Quem é discípulo do mesmo mestre que eu, acaba vindo me perguntar sobre o que a gente chama de efeitos tamásicos, né? Primeiro eu vou explicar para vocês o seguinte, depois vão ter outros vídeos mais bem produzidos com esses conceitos em gráficos, né? Para a tradição indiana existem 3 princípios que regem o universo. Ao invés de ser yin e yang, por exemplo, como no taoísmo, na Índia a gente tem 3, que são sattva, rajas e tamas. Sattva é o princípio inteligente, é o princípio luminoso, então seria, em termos de física, eu não gosto de fazer esses anacronismos, né? Eu já falei para vocês que ciência, como a gente conhece, na nossa tradição é uma coisa, a ciência antiga é diferente e a espiritualidade é diferente também. Então dá para você fazer aproximações, mas dizer a mesma coisa é um pouco arriscado ainda. Mas bem, se eu tivesse que falar em termos de princípios físicos, eu diria que rajas é movimento, tamas é inércia e sattva é luz, o princípio luminoso, né? Que não é nem onda nem partícula, mas é que o princípio luminescente. Se eu tivesse que dizer que são aspectos psicológicos, eu diria que rajas é atividade, é desejo, é avidez. Tamas é aversão, é entropia. Tamas é embotamento. E sattva é entendimento, é clareza, é lucidez. Então nós temos 3 princípios. Um potente,
Então, um agente, um paciente e um inteligente. Quando a gente fala de efeito tamásico na prática, nós estamos nos referindo fundamentalmente a como o Yogiraj Lahiri Mahasaya, o grande fundador da tradição que eu sigo, se referia quando a prática dava errado ou produzia efeitos desagradáveis, né? Efeitos obscuros. E isso se dava principalmente dentro de algumas práticas analíticas e de algumas práticas tântricas. Não porque o tantra seja ruim ou perigoso, mas que o tantra trabalha com simbolismos do nosso subconsciente. E assim como numa sessão de terapia você precisa de um profissional muito bem preparado para te orientar, para que você não produza efeitos ruins quando você tiver que facear o seu subconsciente, os seus traumas, vai ter que ser assim, gente, respirem e superem. Também na meditação você precisa de uma tradição adequada, né? de textos que suportem sua prática e de um professor qualificado que saiba o que fazer com você. Por quê? Porque meditação é, até onde eu entendo, o meio mais antigo de você olhar para dentro de uma maneira muito radical e precisa e de se transformar de uma forma também muito radical e precisa e eficiente. É a forma de se transformar com a qual você vai direto no cerne do seu subconsciente e, eventualmente, assim como na lenda do Minotauro, quando você entrar no labirinto atrás dos monstros da sua consciência, você vai encontrar esses monstros lá. E você vai ter que saber o que fazer com eles. Se você vai ter que fazer as pazes com eles, se você vai ter que combatê-los, você vai ter que saber usar de meios expedientes, meios inteligentes para sanar esse efeito ruim. Guilherme, ainda não entendi. Como é que a meditação pode ser ruim se é para ela me dar mais paz? Bom, suponha que você nunca limpou sua casa. E para voltar a morar bem nela, alguém disse que você vai ter que começar a fazer uma faxina. E a hora que você começa a arrumar esse quarto todo, o pó começa a subir. E você pode ter um processo alérgico, você pode ficar exausto, e você pode ter cãibra porque você estava muito tempo sedentário. É a mesma coisa com a meditação. Para você conseguir obter os frutos de paz, de contentamento, de lucidez que ela traz, você vai precisar atravessar a noite escura da alma, que São João da Cruz chama, né? Para quem é Kriya Yoga, você vai dizer, mas Lahiri Mahasaya diz que na Kriya Yoga você tem práticas para evitar os efeitos tamásicos, né? Superar. Sim, você evita o efeito colateral daquela ansiedade, daquele faniquito que você pode ter durante a prática. Mas isso não vai te impedir de olhar para as tuas sombras. Aliás, é fundamental que você olhe para essas sombras. É indispensável que você as conheça, porque elas são você. Você é parte dessas sombras, elas são parte de você. E para que você tenha condição e material de amadurecer e de viver melhor, você vai ter que encarar tudo isso de maneira muito equânime. E vai ter que aprender a olhar para a tua mente e perceber naquilo que é ruim e naquilo que é bom uma mesma coisa. Como assim? Tudo é evento da sua mente. Você não é suas emoções, você não é os processos que você passa. Você é algo que está por detrás desse tumulto. E a meditação ajuda a gente a ver isso. Eu vou contar para você 2 histórias sobre os perigos de fazer uma prática errada. Então, numa delas, é claro, tinha orientação e na outra eu é que fiz a lambança. Então, a minha primeira experiência meditativa, está lá no nosso livro, A Revolução de Se Desperte Já. Se você nunca ouviu falar dele, a gente teve um trabalho bem cuidadoso. De catalogar práticas meditativas bem sérias, metodologicamente bem explicadas, para que vocês pudessem praticar e entender também os fundamentos teóricos e filosóficos da meditação em diversas tradições. Então essa é a ideia, né? Usar a meditação como essa ferramenta de despertar e essa ferramenta de transformação radical. Então, a primeira vez que eu tive uma experiência meditativa, eu estava sentado, eu tinha meus 15 anos, eu estava sentado meditando com meu mestre, e a primeira sensação que eu tive foi uma dessas de expansão, porque a meditação dá dessas coisas, né? E é importante dizer que às vezes o que a gente chama de efeito tamásico, ou efeito negativo, na verdade é só a nossa ansiedade se manifestando por a gente estar de frente para um estado novo da mente que a gente não conhecia. Eu tirei o óculos porque eu achei que estava refletindo muito, mas ele me ajuda a olhar para vocês melhor. Então, eu comecei a fazer a prática e comecei a sentir uma certa expansão. E eu fiquei apavorado, segurei nas minhas calças, achando que, sei lá, na época eu era espírita, então eu achava que eu ia sair do corpo, ou qualquer uma dessas coisas. E meu mestre falou bem bravo, isto não tem nada a ver com o que você chama, sei lá, de sensitividade, mediunidade.
Foi o primeiro ponto, isso nós podemos explicar no próximo vídeo, nessa série sobre meditação, se vocês quiserem. Por que não tem a ver e por que as pessoas querem fazer parecer que tem a ver? Porque tem a ver com a natureza da sua mente, estudando a si própria. E é fascinante e é lindo. Então, se você está achando que meditação tem que ter fenômeno metafísico para ser importante e bonita, tá errado, e você precisa entender isso para aproveitar da fragrância dessa fundamental ciência do bem-estar, fundamental ciência do autoconhecimento. E aí a gente continuou meditando naquele período, eram as férias de julho daquele ano, e teve um dia que eu tinha certeza que tinha alguém me sufocando. Eu tinha certeza que alguém estava me estrangulando e eu não tinha dúvida de que alguém estava com a mão na minha garganta, e eu comecei a pedir socorro para o meu mestre. Mestre. E aí veio uma das experiências mais importantes da minha vida com a meditação. Ele falou muito bravo comigo: isto é você. E nessa hora veio aquele clique de percepção. Primeiro, por um segundo eu pensei que era eu me enforcando com a minha mão. Mas depois eu entendi, era meu ego resistindo. Às vezes, o que a gente chama de efeito tamásico da prática, de efeito negativo, é justamente você resistindo à mudança. Você insistindo em ficar adormecido. Você insistindo em não dar vazão ao que o Rumi falava para nós com aquele poema lindíssimo, né? Não volte a dormir, a brisa da manhã tem segredos a lhe contar, não volte a dormir. Você deve se perguntar diariamente qual o seu real desejo, qual o desejo do seu coração. Não volte a dormir. As pessoas vão e vêm através da soleira da porta e não atravessam. A porta é larga, está aberta diante de você. Não volte a dormir. Você deve atravessar. Não volte a dormir. Então, a ideia é essa. Você vai assustar. Você vai se assustar porque às vezes você vai olhar para o espelho da tua consciência e ver exatamente o que você fez de você até aqui, né? Mas meditação, embora tenha esse aspecto experimental, ela precisa ser feita com certos cuidados. Você está trabalhando com o seu subconsciente. Então tem certas práticas que eventualmente você pode ler num livro ou ver um vídeo e vai achar que serve para você. E o meu conselho de verdade, como alguém que sempre fez as práticas sérias desde sempre, mas também sempre teve esse lado explorador, né, da prática, curioso, teimoso e de tentar outras coisas e tenha passado mal, não faça nada que você não tenha recebido instrução para fazer. Primeiro porque certas práticas, especialmente as práticas tântricas, as práticas iniciáticas, essas práticas mais simbólicas que trabalham a fundo com o subconsciente, elas dependem da orientação de um professor e de uma coisa que a gente chama de Shaktipata. Shaktipata é a investidura espiritual de uma linhagem, de um mestre, de uma tradição que vai conceder a você os mecanismos sutis para você poder fazer essa prática da melhor forma possível. E segundo, você precisa de estrutura para isso, né? As práticas mais avançadas, as pessoas gostam de entender isso como essa espécie de ganho de competição que a gente tem hoje em dia, né? Práticas secretas são mais poderosas, então deixa eu tentar primeiro elas. Se eu dissesse para você, começa a caminhar, e você vê um atleta profissional fazendo uma maratona e você tentar acompanhar ele, o que vai acontecer é que você vai desfalecer no processo e vai se machucar muito antes disso. Então, há um certo perigo com práticas mais profundas porque as pessoas não são avisadas de que elas precisam de um preparo. Todos os alunos nossos aprendem primeiro o centramento, né? Shamatha, Vipassana, aprendem primeiro algumas formas de Zazen, aprendem algumas formas de meditação de centramento, de estabelecer a sua presença no corpo e tal, para depois passar para práticas mais profundas. E mesmo estes, às vezes, têm certos efeitos, né? Essa semana mesmo teve uma pessoa que passou por efeitos tumultuados numa prática que a gente faz, mas eu soube o que fazer. E expliquei, olha, isso é teu subconsciente manifestando os seus lados mais tumultuados, porque nesse caso a pessoa não estava fazendo cria. Eu tomei uma bronca, a segunda história que eu ia contar para vocês, porque eu estava em Varanasi, e meu mestre tinha me dado uma prática que é uma prática meio intensa, né? Era uma prática nos crematórios, eu tinha que fazer um mantra visualizando um cadáver sendo cremado e eu tinha que me projetar ali. Não tente fazer isso sozinho, não ache que você recebeu instrução para isso. Eu fiz a prática, tem vários segredos para fazer uma prática dessa, várias etapas mentais para você trabalhar a impermanência, né? Para você olhar o lado impermanente das coisas. E eu fiz a prática e eu já tinha, quando isso aconteceu, 11 anos, 11 ou 10 anos de discipulado com meu mestre. Foi final de 2018, começo de 2019 que isso tudo aconteceu.
E aí eu fiz a prática, ela teve seus efeitos, foi legal. Mas aí eu conheci um menino argentino lá em Varanasi, e ele falou para mim que ele era discípulo da Arte de Viver, do Ravi Shankar. E a gente sentava para meditar, eu fazia longos períodos de kriya, ele fazia as meditações dele lá. E aí ele me perguntou, porque eu comentei com ele, eu meditei aqui nesse Ghat e tal. Ai, nossa, você fez meditações da impermanência? Fiz. Você pode me ensinar? Eu não perguntei pro meu mestre, eu não fui perguntar para nenhum yogi que eu conhecia se eu podia. Eu simplesmente deduzi, o cara faz meditação, ele me disse que faz há um tempo e que já fez vários retiros, talvez eu possa ensinar para ele, né? E eu ensinei a técnica direitinho. Só que quando você faz uma meditação no crematório, você está visualizando a sua morte e percebendo a efemeridade da vida, né? E a gente tem que ser preparado muito devagarzinho para isso. O fato é que ele não meditava tanto quanto ele dizia. E nada contra a tradição do Shri Shri Ravi Shankar, é uma tradição séria, mas para você fazer certas práticas mais avançadas mesmo lá, você precisa de iniciação. E aí ele entrou em pânico. Ele começou a pensar que ele era apegado demais à família dele, ele começou a chorar compulsivamente. Eu, no primeiro momento, fiquei apavorado, mas eu sabia os exercícios para trazê-lo de volta, eu o trouxe, eu comecei a perguntar para ele, né, o que ele sentiu, a gente fez uma longa conversa. E é claro que eu me senti culpado na hora, mas depois eu tomei uma mega bronca do meu mestre, dizendo que eu não deveria ensinar aquilo que as pessoas não estão preparadas para ter, né? Você não dá de comer uma feijoada para um bebê recém-nascido, nem a vegana. Mas a coisa é, vá devagar e toma cuidado, porque certas práticas destravam esses efeitos psicologicamente intensos, e se você não tiver capacidade de lidar com eles, você vai se machucar. Mas isso não é para te desencorajar de fazer meditação. Você vai ter que eventualmente fazer essas coisas. E entenda uma coisa, você já está sofrendo, cara. A vida já é, quando a vida é vivida na ignorância, sofrimento. Esses altos e baixos, esses vai e vens da vida, são muito desagradáveis. O que você vai fazer com a meditação é dar um fim neles, mas você precisa fazer isso de um jeito metodologicamente bem estabelecido. Precisa de disciplina e entrega. Abhyasa e Vairagya. Não dá para fazer sem isso. Não dá para fazer sem frequência. Meditação não pode ser um negócio intermitente, que você faça, sei lá, uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês e acha que vai ter grandes efeitos com isso. Não vai. Você precisa de professores adequados. Mas eu não tenho um guru. Mas acha um professor qualificado, que saiba te explicar, que te faça entender os efeitos da sua consciência. E mais do que tudo, para evitar os perigos da prática, a gente vai ter outros vídeos sobre práticas e seus efeitos tamásicos. Mais do que tudo, usa da navalha de Ockham, né? Guilherme de Ockham foi um filósofo medieval em inglês. Ele dizia que aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdade, tende a ser sempre explicado da forma mais simples possível. Então, as coisas verdadeiras tendem a ser mais simples. Então não fantasia, não delira, não deriva, não cria fantasmas e explicações e seres extraordinários para poluir a sua prática. Olha para a natureza da sua própria mente e tenta entendê-la tal qual ela é, sem todos os tumultos que você imputa aí. Se você for capaz disso, eu te garanto que de pouco em pouco a meditação vai te beneficiar demais de formas que você nem imagina. Nem só reduzindo o seu estresse, dando maior autogovernança, autocontrole, equilíbrio, capacidade de decisão, tudo isso é verdade, mas ela vai fazer você nascer de novo dentro de você. Você vai se descobrir uma pessoa nova e vai se descobrir reencantado com a vida. Então, vai pelo simples, começa pelo simples. Esse é o conselho de Don Lawrence Freeman, o cara que ensina a meditação cristã de maneira brilhante. Esse é o conselho de todos os grandes professores. Vai pelo simples primeiro. E aí você evita os efeitos tamásicos. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, a gente conversa em outros vídeos. Gostou desse vídeo? Então não esquece de dar seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais todas. E não se esquece de assistir os outros vídeos que estão aqui no canal. Tem um monte de coisa legal para você assistir e coisas que fazem bem e fazem a gente conseguir refletir e realizar em nós, dia a dia, a nossa revolução de si. Até a próxima!